todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje temos uma história bastante divertida sobre uma minha primeira parálise do sono. Vocês já devem saber o que é uma parálise do sono, é quando nós estamos deitados e de repente os nossos olhos não conseguem abrir, sentimos uma ligeira pressão ou até uma pressão forte em cima do nosso peito. E existe ali um período de pânico entre vou conseguir sair deste estado ou não. E então eu venho hoje, quero trazer com vocês a minha primeira experiência, porque é uma experiência bastante divertida. E espero bem que vocês gostem da história e que gostem desta experiência, que depois escrevam aí nos comentários se vocês também já tiveram algum tipo de experiências assim fora do normal, por exemplo, que tenha a ver com a parálise de sono e o que é que vocês acham, qual é o vosso ponto de vista. E, e pronto, para eu também saber um bocadinho sobre a vossa experiência. E pronto, vamos ao que interessa. E para isso eu tenho que me pôr no tempo, tenho que viajar um bocadinho na máquina do tempo e ir quando eu tinha entre os meus 18, 19 anos, em que ocorreu esta experiência. E então, eu estava no meu quarto, estava deitado, estava a ler um livro, já não me recordo muito bem qual era o livro, mas podia ser qualquer livro. Tinha que ser um livro relacionado com a espiritualidade. Podia ter como fazer a viagem astral, como despertar os teus poderes psíquicos, ou Raja Yoga, Hatha Yoga, ou por aí afora. Mas estava a ler um livro desses. E, e entrou-me o sono. Entrou-me o sono, deitei-me na cama. Mas eu lembro-me que a luz estava ligada. A luz estava ligada e, pronto, deitei-me só recostado um bocadinho, fechei os olhos e, naquele momento em que eu ia adormecer, vocês sabem que as paradas do sono dão-se sempre nesse intermédio entre dormir e estar acordado. Então, nesse exato momento, senti que algo se pousava aqui em cima. Ok? Eu senti que algo se pousou aqui em cima. Eu senti. E eu, opa, o que é isto? Tentei abrir os olhos, não conseguia. E eu, epá, aqui há alguma coisa errada, não é? Mas depois, eu fiquei calmo. Porquê que eu fiquei calmo? Porque a pressão que estava em cima do meu corpo não era forte, não era uma pressão forte. Não era forte, era algo fraco. Claro que eu dei-me conta que era algum tipo de entidade que quer sugar a energia, não é? De uma pessoa, quando eles já andam por aí, pousam-se em cima e sugam a energia. E eu pus-me assim a olhar para ela, quem és tu, rapaz? Por assim dizer, não é? O que é que tu queres, meu? Tu és tão fraquinho. Porque ele era mesmo fraquinho. E eu ali, pronto, estava ali naquela de gozar com ele. Porque eu gozei com ele. Eu estava a gozar com ele, estava a dizer-lhe, olha, o que é que tu queres, meu? Tu és um fracote, meu? Vai embora, meu. O que é que estás aqui a fazer? Tu achas que vais conseguir alguma coisa? Eu, na minha ignorância, estava a ofendê-lo. Não é? Como qualquer pessoa, tu andas na rua, um gaiato, um rapaz pequeno vem ter contigo e está-se a meter contigo. O que é que tu dizes? Epá, vai-te embora, meu. O que é que tu queres, meu? Vai, cresce e aparece. E era a mesma coisa que eu estava a fazer com esta entidade. Eu estava a gozar totalmente com ele. E o que é que aconteceu? Aconteceu que passava 1 minuto, 2 minutos, depois comecei a ficar farto daquela situação e pá, abri os olhos. E ele foi-se embora. E vocês devem estar a perguntar, e acabou agora aqui? A história já acabou? Não, a história não acabou aqui. Se vocês pensavam que a história ia acabar aqui, não, não deixava de ser uma história engraçada. No dia seguinte, na altura de ir dormir, o que é que aconteceu? Como sempre,
eu durmo de barriga para cima. Lembrem-se que as paradas do sono sempre se dão de barriga para cima, salvo algumas exceções. E essas exceções, que já me aconteceu comigo, são, por assim dizer, são entidades com uma inteligência superior às entidades normais que andam por aí. São entidades que já têm um conhecimento muito maior. Mas o normal é que tu estejas de barriga para cima e eles simplesmente se metam aqui, na parte dos chakras, e te imobilizem. E pronto, e acabou a história. E se tu não conseguiste desprender, ou ganhas tu ou ganha ele. Das duas, uma. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu deitei-me de barriga para cima, porque eu sempre durmo a minha primeira hora do sono, sempre de barriga para cima. E depois, quando acordo, passando uma hora ou meia hora, viro-me de lado e durmo. Outra vez. E prontos. Eu adormeci. Adormeci, entre aspas, né? Aquela limiar do sono de estar acordado e não estar. E o que é que aconteceu? A mesma entidade. Eu senti a energia da entidade e era a mesma. Era a mesma entidade. Só que desta vez a entidade não era fraca, não estava fraca. Imaginem que tu agora, primeiro era uma criança que queria se meter contigo e tu dizes, o que é que se passa? E agora é um touro. Um touro ou um urso. Vocês vejam a diferença de força entre um humano e um urso. Ou um touro. Imaginem. E eu senti, meteu-se aqui em cima. Epá, aqui qualquer coisa errada. Já me tentei, este aqui não estou a brincar com coisas fraquinhas. Não, este aqui não é fraco, não. Este aqui veio mesmo para se vingar. E eu vou dizer, a luta foi feroz. Eu estive ali a lutar com ele, entre aspas, mentalmente. Mentalmente, mas não, eu estava-me a tentar despertar, abrir os olhos. Mas a luta foi feroz. A luta demorou 10, 20 minutos. Mas, como vocês sabem, quando tu estás no meio de uma luta, tu não sabes o tempo. Um minuto pode demorar, é como se fosse 10, 20 minutos. Vocês já lutaram com alguém, mesmo que vocês na brincadeira, ok? Vocês estão ali, pronto, já a medir forças. E vocês, né, aquele tempo que vocês estão ali a lutar, entre aspas, 1 minuto ou 30 segundos é como se fosse 10 minutos, 20 minutos. Vocês, ao acabar aquele minuto, vocês estão extremamente exaustos pela força e pela energia gasta. E então foi a mesma coisa que aconteceu. Passaram 10 minutos, aquela eternidade. O que é que aconteceu? Adivinhem o que é que aconteceu. Vocês acham mesmo que eu consegui sair daquele transe? Eu caí. Ele conseguiu. Ele conseguiu com que eu apagasse. Eu apaguei. E adivinha como é que eu acordei no dia seguinte? No outro dia de manhã, pelas 5 horas. Totalmente arrebentado. Vocês imaginem que vocês passaram toda a noite a descarregar sacos de cimento. Um caminhão cheio de sacos de cimento. E tu passaste toda a noite a descarregá-los. Como é que tu acordas? Como é que tu te sentes ao final desse trabalho? Totalmente arrebentado. Pois foi assim que eu acordei. Eu me levantei e não tinha energias, meu. Não tinha energia. Ele chupou-me as energias todas. E eu aprendi uma lição. Não te metas com quem não deves. Respeita a toda a gente. Porque eles estão com fome, querem energia. Mas isso não quer dizer, não te dá a razão de estar-te a meter com eles. Porque tu não estás ligado. Ou eu, neste caso, eu não estou a interagir no mundo deles. Eu não conheço o mundo deles. Eles conseguem interagir neste mundo, mas eu não consigo interagir no mundo deles. Então eu sou um ignorante. Ok? Eu não tenho armas para lutar contra eles. Por muito que digam, olha, faz aí uma aura,
uma bola de energia e já te consegues te vender. Olha, até agora ainda nunca me resultou isso. Mas há pessoas que conseguem fazer isso, há pessoas que conseguem queimá-los, há pessoas que conseguem fazer mil e umas coisas e têm um montão de proteções. Eu também as costumo fazer. Possivelmente alguma há de funcionar, mas neste caso, neste exemplo, eu também não sabia. Era uma pessoa também um bocado ignorante em termos de entidades. E realmente ele deu cabo de mim. Realmente chupou uma energia toda. Passou a noite inteira a chupar a energia. Eu não sei, eu acho que ele no dia, ele sentiu-se bastante ofendido do dia anterior. Ele ou foi buscar amigos, não é? Foi buscar ajuda, ou foi sugar energia a outras pessoas, tornou-se forte porque estava cheio de energia e veio-me atacar. E realmente ele vingou-se e vingou-se bem. Mas agora que já acabei de contar esta história, eu também tenho que dar outra informação, que é sobre a parálise do sono. Muita gente já ouviu falar sobre parálise do sono, já leu alguns artigos onde estava escrito o que é que a razão de ser de acontecerem as parálises do sono, né? Escrito por algum estudo que foi financiado não sei por quem, onde dizem que durante a parálise do sono o nosso cérebro desconecta, não sabe entre se está acordado ou está a dormir, e existe ali algo que não está a funcionar bem e que a pessoa sente o pânico, mas tudo tem a ver por causa do que está a acontecer aqui dentro. Ok? Nessa altura em que uma pessoa está a dormir e está acordado, nesse limiar. Mas eu tenho outra explicação. Isso é muito bonito, sim senhora, mas eu tenho que dar a minha opinião, na minha realidade existe outro tipo de explicação, então eu vou explicar. E é simples. Quando vamos imaginar que existe um estudo e está lá o homem, estão a fazer o experimento, entre aspas, metem o homem na cama e o homem, ou aquela pessoa, está a ser monitorizada, ok? As suas ondas cerebrais, tudo. Só que existe aqui algo que eles descartaram, que é, existe o mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível das entidades. Quando nós morremos, né, nós vamos para outro mundo. É um mundo invisível. E isso é algo que estes médicos ou estes cientistas simplesmente ignoram. No momento em que eles ignoram esta razão, esta realidade, simplesmente todos os resultados estão errados. Estão certos dentro dos seus parâmetros, mas estão errados dentro dos meus. Ok? Está aqui mais ou menos entendido? O que é que acontece quando está a haver uma parálise do sono? A entidade invisível simplesmente se mete dentro, em cima dos seus chakras, do seu campo energético. E eles também têm o conhecimento e a capacidade de influenciar dentro das nossas neuronas. No nosso cérebro, na eletricidade. Que faz com que nós não consigamos abrir os olhos, nem consigamos nos mexer. E o que é que se a paragem do sono estiver a ocorrer durante a experiência, durante o monitoramento, o que é que vai acontecer? Os médicos, a única coisa que vão poder ver é os gráficos, né? Os sinais do cérebro naquela máquina que eles têm. E eles vão pensar, como não estão a ver a entidade, como não estão a ver o que está a passar no mundo invisível, o que está a acontecer é que a realidade é totalmente diferente. São duas realidades diferentes. Então, eles pensam que o cérebro está a agir de uma maneira errónea e que
Prontos, essa é a solução. A solução não, é o resultado. Quando na realidade existe uma entidade em cima dele e eles não conseguem ver e conseguem influenciar na parte de movimento do seu corpo. Ok? Conseguem controlar o seu corpo, pelo menos a parte de movimentação. Especialmente dos olhos e prontos. E da parte do resto do corpo. Dos membros. Então, essa é a minha conclusão que eu cheguei. Tenho razão? Não tenho razão? Não interessa. Para mim não me interessa, porque esta é a minha realidade. Pode ser que amanhã eu já pense de maneira diferente? É. Mas uma coisa é certa. Estes doutores, estes cientistas, simplesmente não podem ignorar algo que está aí. Que é algo que milhares de pessoas contam. Milhares de pessoas já sabem. E quando uma premissa é falsa, vai ser sempre falsa logo, não é? Não há nada por onde qualquer conclusão que eles cheguem sempre será falsa ou sempre será mentira. E desde o meu ponto de vista, pode ser que vocês, daí desse lado, tenham outro tipo de explicação. Mas esta é a explicação à qual eu consegui chegar e espero que vocês também pensem um bocadinho e também tirem as vossas próprias conclusões. E como eu sempre digo, desconfiem de tudo e de todos. Para quê? Para que vocês não sejam influenciados. Vocês próprios têm que chegar à vossa própria conclusão. E mesmo que vocês cheguem à vossa própria conclusão, deixem sempre uma porta aberta para outras conclusões, para outras verdades. Porque nós, como nós estamos dentro de um metaverso, dentro de uma Matrix, o que hoje é verdade, amanhã pode já não ser verdade. Porque a nossa consciência vai expandindo e vai captando outro tipo de realidades, outro tipo de informações e de um dia para o outro tudo muda. Tudo muda. Por isso, estejam sempre abertos a novos conhecimentos, às novas experiências e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado da informação que eu também tenham gostado da história. E se vocês quiserem, escrevam aí uns comentários aí em baixo. Deem um like se gostaram realmente da história, se gostaram realmente da informação. E comentem qualquer coisa, comentem aquilo que vos vai na alma, a vossa realidade. Eu também não estou aqui para criticar ninguém. Claro, eu posso criticar, mas eu não tenho a verdade absoluta. Aqui neste planeta, dentro desta realidade, a verdade é relativa, está sempre a mudar, está sempre a mudar. Por isso, amigos, não tenham medo de contar as vossas verdades, de dizer aquilo que vocês pensam, mas estejam sempre abertos. Bem, eu desejo um bom dia e até ao próximo vídeo.